todos os dias depois dos 60 faz bem ou faz mal? Essa pergunta chega aqui pra mim quase toda semana e chega sempre do mesmo jeito. Sabe, meio sem jeito, meio com medo da resposta. Tem homem de 60, 65, 70 anos que tá com vontade e não faz porque alguém disse por aí que nessa idade tem que ir com calma. E tem homem que faz e fica com medo, achando que tá forçando o coração, que tá gastando alguma coisa que não vai voltar. Então eu vou te dar a resposta direto, sem enrolação, e depois eu te explico por quê, tá? Pro corpo, o problema quase nunca é fazer demais. Na verdade, é parar de fazer. Mas presta atenção aqui porque tem uma exceção, tá? Tem um caso específico em que transar todos os dias depois dos 60 é sinal de alerta e não sinal de saúde. Eu vou te contar qual é lá pelo meio do vídeo, porque é a parte mais importante de tudo e quase ninguém fala sobre isso. Eu também vou te explicar o que realmente muda no teu corpo depois dos 60, quantas vezes é normal e os 3 erros que fazem homem dessa idade se afastar do sexo sem nenhuma necessidade. Fica aqui comigo até o final. Se a gente não se conhece, eu sou Dani Rebelato, eu falo sobre sexualidade e relacionamento de um jeito direto, porque, sinceramente, já tem gente demais enrolando sobre esse assunto por aí, né? Vamos lá? Primeiro eu preciso te explicar 4 coisas que mudam no corpo do homem depois dos 60. E olha, todas as 4 são normais, tá? O problema é que ninguém avisa. Aí o cara acha que tá acontecendo alguma coisa grave com ele. Primeira mudança, e essa é a que mais assusta. A ereção muda de gatilho. Aos 20 anos, era só pensar, né? Era só ver. E aí o negócio já vinha. Depois dos 60, na maioria dos homens, o pensamento sozinho não resolve mais. O corpo passa a precisar do toque direto para responder. Isso não é impotência, meu amigo. Isso é neurologia normal. Quase todo homem interpreta errado. Aí se assusta, cria medo e o medo aí sim atrapalha de verdade. Mudança número 2, o tempo de recuperação aumenta. Tá? Aquele intervalo entre uma vez e outra lá, aos 20 anos era minutos. Aos 60 pode ser um dia inteiro, às vezes até mais. Também é normal. Mudança número 3, a ejaculação muda. Sai menos. Sai com menos força, mas isso não significa nada, tá? Sobre a tua saúde e não muda o prazer. E mudança número 4. A ereção, ela pode ficar um pouquinho menos rígida em comparação ao que era antes. E aqui eu quero que tu grave uma coisa. Sexo não precisa de ereção máxima. Isso é conversa de filme. Dá pra ter uma noite maravilhosa com uma ereção parcial. E eu vou voltar nesse ponto lá na frente, tá? Só um pouquinho aqui. Então, ó, resumindo. Nada disso é fim de vida sexual. É mudança de ritmo. E ritmo a gente ajusta. Agora sim a tua pergunta. Tá, Dani, mas faz bem? Olha, o que a literatura mostra em população geral é que a atividade sexual regular anda junto com uma porção de coisa boa. E eu vou listar aqui, mas eu já te adianto, tá? Isso não é receita, é o que se observa, tá? É considerada atividade física moderada, o coração trabalha, a circulação melhora, ajuda no sono. Depois do orgasmo, o corpo libera substâncias que relaxam e dão um sono gostoso lá. Mexe com o humor e estresse. Isso não é impressão tua, tá? É química. Mantém o tecido em uso. E esse ponto é importante. A ereção leva sangue pro tecido erétil. Quando o homem passa muito tempo sem nenhuma ereção, esse tecido tende a perder a elasticidade com o tempo. É de onde vem aquela frase: usa ou perde. Tem fundamento nesse negócio. E existem estudos grandes que associaram frequência de ejaculação a menor risco de problema de próstata. Associação, tá? Ninguém tá dizendo que transar cura nada, mas o dado existe e é a favor. Então, respondendo do jeito que tu quer ouvir, se tu tem vontade, se o teu corpo responde e se tu se sente bem depois, transar todo dia aos 60 não tem por que fazer mal. O corpo humano não tem uma cota que acaba. Ó, antes de eu te contar a exceção que eu prometi lá no começo, deixa eu falar uma coisinha rapidinho aqui, ó. Tudo que eu tô te explicando aqui é a parte que dá pra caber num vídeo. Só que vida sexual boa depois dos 60 passa por coisa que precisa de mais tempo e mais detalhe. Então eu tenho alguns treinamentos práticos sobre isso, sem enrolação, prático mesmo, tá? E o link tá aqui na descrição. Se fizer sentido pra ti, dá uma olhadinha lá depois com calma e já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque eu falo sobre isso aqui toda semana. Agora a exceção que eu prometi. Presta atenção de verdade nessa parte, porque ela pode ser a informação mais útil que tu vai levar daqui. Transar todo dia depois dos 60 é sinal de alerta quando só acontece com comprimido que
tu comprou por conta própria. E eu não tô falando de quem usa com acompanhamento, tá? Isso é outra conversa, isso é tratamento. Eu tô falando do que eu vejo demais. O cara que começou tomando 1, depois precisou de mais e hoje não tenta mais 100. E por que isso é um alerta? Porque a dificuldade de ereção não é só um problema de sexo. Ela pode ser o primeiro aviso de uma coisa muito maior. Olha só o motivo. E isso aqui, pouca gente sabe. As artérias que levam o sangue para o pênis são bem mais estreitas do que as artérias que levam o sangue para o coração. Então, quando começa a acumular gordura nas artérias do corpo, quem entope primeiro é a menor, meu bem, sempre. Tá? Ou seja, a dificuldade de ereção muitas vezes aparece anos antes de qualquer sintoma do coração. Ela é um aviso adiantado, tá? Aí o que acontece? O homem toma comprimido, a ereção volta. Aí o sintoma some e aí ele acha que resolveu e o aviso fica lá embaixo do tapete. E o problema de verdade continua andando. Então, guarda essa. Se tu só consegue com o remédio, o teu corpo não tá te pedindo mais remédio. Ele tá te pedindo um cardiologista e um urologista, tá? E tem mais um detalhe, tá? Que é a questão de segurança mesmo. Esses medicamentos têm interação séria com alguns remédios de coração, principalmente os da família dos nitratos. Juntos, eles podem derrubar a pressão de um jeito perigoso. Por isso que precisa de médico, tá? Não é frescura não é burocracia. E ó, mais um sinal para ficar de olho. Se durante o sexo tu sentir dor no peito, falta de ar fora do normal, tontura, para na hora e procura atendimento. Não deixa para amanhã, para semana que vem, para o mês que vem. Agora a pergunta que eu mais recebo depois dessa. Dani, mas quantas vezes é normal? Meu amigo, eu vou te decepcionar agora com essa resposta, tá? Mas não existe número. Olha só, tem casal de 70 anos que transa 4 vezes por semana e tá ótimo. Tem casal de 40 que transa 2 vezes por mês e tá tudo bem, né? E tem casal que transa todo dia e os dois estão infelizes. Tá entendendo? Frequência é a métrica errada, tá? Se tu quer medir alguma coisa, mede isso aqui, ó. 3 perguntas, tá? Os dois se sentem bem depois ou um dos dois se sente cumprindo tabela? Vem de vontade ou vem de obrigação de provar alguma coisa? Mudou de repente? Porque mudança brusca, para mais ou para menos, sempre merece atenção. Se as 3 respostas estão tranquilas, esquece o número. O número é o que menos importa. E agora os 3 erros que fazem homem dessa idade se afastar do sexo sem nenhuma necessidade, tá? Esses 3 eu vejo o tempo todo. Erro número 1. Querer a mesma ereção lá dos 25 anos. O cara compara e, como não é igual ao que era, ele conclui que acabou. Só que sexo nunca dependeu só disso, meu amigo, tá? Mão, boca, brinquedo, tempo, conversa. Tem noite inteira que funciona sem penetração nenhuma e a mulher sai muito mais satisfeita do que numa penetração de 10 minutos. E eu vou te falar uma verdade que talvez tu não queira ouvir, mas eu vou falar. A maioria das mulheres não goza só com penetração. 70% a 80% precisam de estímulo direto lá, ó, no clitóris. Então adivinha o que é mais importante do que a rigidez da tua ereção? A tua mão, amigo, ó. E ela não envelhece. Inclusive, cuida dela, tá? Ó, cuida das suas mãos. Erro número 2. Evitar por medo de falhar. Falhou uma vez, ficou com medo. Aí da próxima já entra tenso, né? E a tensão atrapalha a circulação. Aí falha de novo. Aí ele começa a inventar desculpa para não acontecer. Ah, tá cansado, tá tarde. Ah, amanhã tem compromisso, né? Isso tem nome. É ansiedade de desempenho. E é um ciclo, tá? Só que aqui vai o detalhe. Quanto mais tu evita, mais forte o ciclo fica. A saída nunca é evitar, é tirar a pressão de cima. E eu já te explico como. Erro número 3. E esse aqui é o mais silencioso. Não conversar. Tem muito casal de 60, 65 anos que simplesmente parou de transar sem nunca ter decidido parar. Foi espaçando 1 mês, 2, 6 meses, 1 ano. E aí os dois acham que o outro não quer mais. Os dois, ao mesmo tempo, sem ninguém nunca ter perguntado. Isso não é falta de tesão, meu bem. É falta de conversa. Cara, e conversa de graça. Tá, Dani, mas o que fazer então? Né? 5 coisas práticas para hoje, presta atenção. Primeira, tira a penetração do centro. Tá? Enquanto ela for o objetivo, toda vez vira prova. Quando ela vira só uma das possibilidades, a pressão cai. E olha o que é engraçado. Quando a pressão cai, a ereção costuma voltar sozinha. Olha que loucura! Segunda, usa lubrificante. Cara, e usa sem vergonha. Tá? O corpo dela também mudou. Depois da menopausa, a lubrificação natural diminui bastante. E isso não tem nada a ver com desejo. Lubrificante nessa fase não é opcional.
Cara, é o básico. Terceira, tenta pela manhã, tá? A testosterona costuma estar mais alta no começo do dia e o corpo, claro, tá descansado. Muito homem que acha que não consegue mais só tá tentando no pior horário possível. Meia-noite, depois do jantar, cansado. Quarta, olha a tua medicação. Vários remédios comuns nessa idade mexem com a libido e com a ereção. Então, alguns, por exemplo, para pressão, alguns para depressão, enfim, entre alguns outros. E presta atenção, não para por conta própria, pelo amor de Deus, não para por conta própria. Leva a listinha lá pro teu médico e pergunta se dá para ajustar. Muitas vezes dá. E quinta, cuida do básico. Sono, movimento, álcool, tá? Não tem mágica nenhuma aqui. Ereção é circulação. E circulação responde ao que tu faz o dia inteiro, não ao que tu faz só lá na hora. E sabe o que eu mais escuto de homem que passou dos 60 e resolveu encarar isso de frente? Dani, eu passei alguns anos achando que aquilo tinha acabado pra mim. Ninguém nunca tinha me explicado que era normal mudar. Quando eu entendi que era só questão de ajuste, de ajustar, voltou. E voltou até melhor, porque agora tem menos pressa. E é isso mesmo, tá? Não existe idade pra parar. Existe corpo que mudou e ninguém explicou como usar. Então, se esse vídeo fez sentido pra ti, manda pra um amigo teu. Tem muito homem por aí carregando isso calado, sabe, com vergonha de perguntar até pro médico. E é só falta de informação. E se tu quer ir mais fundo, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre os erros que homem com mais de 60 comete quando se masturba, tá? Que complementa tudo que a gente viu hoje aqui. Tá aparecendo aqui na tua tela, Vai lá.